Olá, meus alunos do segundo ano do ensino médio. Hoje, a nossa aula de História é a continuação desse período histórico que a gente está vendo no Brasil, final do século XVIII e do século XIX. Na aula anterior, a gente viu a chegada da família real portuguesa no Brasil, todas as causas e motivos que fez Portugal sair de lá por causa da invasão das tropas napoleônicas no território português. Então, com a chegada da família real, a gente teve várias transformações e mudanças, como a gente viu na aula anterior. A questão da fundação, da criação do Banco do Brasil, do tratado com a Inglaterra, da abertura dos portos das Nações Amigas, a modernização da cidade, principalmente do Rio de Janeiro, onde vai ser a sede administrativa de Portugal. E com isso, como fica Portugal lá? Como fica a situação de Portugal, que toda a representação administrativa do país de Portugal está na colônia. Por ironia, antes a sede da metrópole, que é Portugal, era lá no território europeu. Com a vinda da família real para o Brasil, a sede da administração agora é na sua própria colônia. E com isso vai gerar uma insatisfação muito grande com os portugueses lá em Portugal. No que sentido? Vai começar uma revolta, que a gente vai ter a Revolução do Porto de 1820. Essa revolução, ele vai começar a questionar esse poder agora de Portugal que está na colônia. E com isso acontece após o processo, não só que o continente europeu teve, de expulsão às tropas napoleônicas. E nesse momento, o que acontece? Após essa expulsão das tropas napoleônicas, Portugal vai começar a se reestruturar, a reorganizar. Porém, como o país vai se organizar, o reino vai se organizar, se a sede administrativa do reino não está em Portugal e está no Brasil. Então, nesse momento, começam alguns levantes, também influenciado com as ideias iluministas, as ideias liberais. Então, eles pregam, primeiro, a volta da família real para Portugal e também uma revolução da qual a gente substitui a monarquia absolutista pelo governo liberal. Ou, resumindo, a monarquia constitucional, uma monarquia da qual ela não vai ser absoluta, e sim esses poderes vão ser divididos entre essa elite política de Portugal. Então, a gente vê um modelo da qual eles falam dessa liberdade, desse fim do governo absolutista, porém, eles não estão falando de uma república, assim, de uma monarquia constitucional, uma monarquia que tem limites, que não vai ter o poder absoluto. Então, toda essa revolução, eles conseguem, sim, essa revolução, conseguem pôr em prática essas ideias, e com isso, forçando Dom João VI a voltar para Portugal. Isso é um dos motivos que Dom João VI deixa o Brasil e volta para Portugal. E quando ele chega lá em Portugal, ele encontra, nesse momento, Portugal em outro cenário, da qual agora não é mais uma monarquia absolutista, e sim uma monarquia constitucional. E nesse momento ele disse seu filho, Dom Pedro I, para governar e como um príncipe regente no país. E na próxima aula que a gente for ver, a gente vai ver todo o processo de independência do Brasil. Dando continuação desse pensamento de ideias liberais no momento, só colocando no contexto. No Brasil, a gente vai ter duas frentes de visão política. Aquelas conservadoras que vão apoiar Portugal, que vão querer que a monarquia, que o Brasil seja colônia, e boa parte são descendentes portugueses. A gente vai ter a outra parte, que muitos deles são os donos de fazenda, a elite também, querendo que vão formar os partidos liberais, que empregam, não só pela independência do Brasil, essa autonomia do país. E nesse momento, a gente vai ter a Revolução Pernambucana de 1817. Eu acho que vocês, meus alunos, como não são um bom pernambucano, conhecem essa revolução não só porque é feriado em Pernambuco, né, dia 6 de março, em comemoração a essa revolução. A revolução, puramente falando da questão da república, dos ideais republicanos, não só das ideias iluministas que vai influenciar, desse pacto colonial que eles vão criticar. Eles agora vão, além disso, eles não só vão falar sobre a questão da república, mas também satisfação em relação à coroa portuguesa e à forma administrativa. Mesmo a família real aqui no país, o que acontece? Os portugueses ainda vão estar sob o controle, mesmo a elevação da colônia ao Reino de Portugal, a abertura das Nações Amigas para a Inglaterra e outros países, mas o controle do comércio, tanto para exportação e importação,
ainda dos portugueses. Isso gera uma insatisfação muito grande pelos comerciantes aqui em Pernambuco. Não só em Pernambuco, mas nas províncias próximas de Pernambuco. Então, esse movimento que vai surgir com essa elite, que vai ter várias participações de desembargadores, padres, a gente vai ter a participação do Frei Caneca, a gente vai ter essa insatisfação em relação a esse modelo de controle do comércio econômico e também esse modelo político do Brasil vigente. Então, as ideias liberais, as ideias de uma república começam, e por isso que a gente fala que é um modelo de governo separatista, de separação de Brasil e de Portugal. E com isso, esses revoltosos eles conseguem a proeza de instaurar uma república no Brasil, fazer um documento para essa separação de Pernambuco do resto do país, do Brasil. E por quase 70, um pouco mais de 70 dias, Pernambuco virou uma república independente. Mas esse movimento foi duramente reprimido pelo exército português, porque, queira ou não, os portugueses vão agir vão tentar controlar, mas você vê. E nesse período que foi feito essa separação de Pernambuco do resto do país, nesse decreto que eles assinaram, eles tinham desde da liberdade política, da liberdade religiosa, da liberdade de imprensa. Isso para a época estava muito à frente, eu estou falando em 1817, no Brasil, que ainda era colônia de Portugal. Então são ideias que estão bem à frente do seu tempo. E como forma de represália, tanto de reagir com força do exército e alguns líderes desse movimento foram mortos, Pernambuco vai perdendo seus territórios, que era Alagoas. Alagoas fazia parte do território da província de Pernambuco. Ele vai perder. E esse movimento vai ter aceitação não só por Rio Grande do Norte, Ceará, na Bahia, vão dar apoio a esse movimento, mas, infelizmente, com a força do exército, da repressão do governo português, esse movimento vai chegar ao fim, como a gente viu nos outros também, usando não só a força para prender os líderes e julgar esses líderes, alguns deles vão chegar a ser mortos, certo? Porque a gente sabe que essas pessoas acabam virando inspiração para as próximas revoluções, para os próximos movimentos que possam vir a acontecer. Eu vou concluindo por aqui. Qualquer dúvida ou questionamento em relação ao assunto ou atividade, vocês podem me perguntar.